amados irmãos, nesta manhã e de uma forma objetiva, eu queria pensar convosco, o título não fui eu que inventei, aliás eu tenho dificuldade em criar assim frases curtas. Espírito Santo, meu companheiro, é um livro que eu li há muitos anos, do Paul David Yong Cho, naquela altura que ele muda do nome, e gostei muito dele, porque fala de uma forma muito prática no relacionamento com o Espírito Santo, e por causa dessa lembrança eu retirei o título do livro e pus na minha mensagem, Espírito Santo, meu companheiro. Algumas questões que se nos colocam no dia a dia, na nossa vida prática enquanto filhos de Deus. Primeira questão é, será que verdadeiramente eu recebi o Espírito Santo? Será que verdadeiramente tenho o Espírito Santo, tenho o teu Espírito? Será que aquele poder que tanto ouço falar, que eu leio na Bíblia, vive em mim, está em mim? Ou será que para mim o Espírito Santo é simplesmente um ensino, uma doutrina e nada mais? Estarei eu de algum modo a ignorá-lo no meu viver? Ou será que eu estou a viver a minha vida, não na dependência dele, mas na minha força, na minha capacidade, lutando contra os gigantes da minha vida, sozinho, sem mais ninguém? Será que o Espírito Santo está a operar na minha vida? Será que eu tenho verdadeiramente o Espírito Santo? Ou estou a lutar sozinho? O facto é que se pode ter alguma coisa preciosa sem saber disso e, por consequência, não desfrutamos de tudo o que isso nos podia trazer. A história não é minha, Lia, é acerca de um agricultor que tem um terreno difícil de cultivar, porque era muito rochoso. Então ele tinha que fazer muito esforço para trabalhar a terra. Apesar de ter um terreno generoso, ele nunca saiu da pobreza, porque o investimento era bastante alto e nós sabemos, nem sempre as colheitas compensam. Então este homem trabalhou e viveu e morreu sempre da mesma forma, isto é, vivendo um dia de cada vez, sempre vivendo ali, sempre na linha, na corda bamba, nunca tinha mais nada. Ele morreu e o filho herdou o terreno. E há um dia que ele vai arar a terra, porque pediu máquinas e arou a terra, e sem querer ele descobre que está lá uma pepita. Leva aos entendidos e confirmam que é ouro. E de repente este homem passou de uma situação de remediado para uma pessoa extremamente rica, porque afinal o terreno, por baixo daquele terreno rochoso, estava uma quantidade imensa de ouro para ser extraída. E às vezes esta é a imagem de um crente. Temos um tesouro tão grande, tão precioso, e vivemos como pobres nesta vida. Aquilo que nesta manhã eu quero desafiar os irmãos é que deixem que o Espírito Santo vos mostre quem Ele é, o quanto Ele vos ama e o seu poder que está em vocês, para que não vivamos mais como pobres, lutando para tirar alguma coisa deste terreno que se chama a nossa vida, o nosso eu, mas possamos viver de vitória em vitória. Às vezes, acho que aplica-se bem as palavras de Jesus a Filipe. Quando em João capítulo 14, Jesus está a despedir-se, está a informar, no capítulo final, capítulo 13, ele fala abertamente sobre a sua morte. Os discípulos ficaram conturbados, e ele depois, em João 14, 6, vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, depois a questão imediata é, se não sabemos para onde é que vais, como é que podemos saber o caminho? Jesus diz, eu sou o caminho. E a dado passo, Filipe diz, mostra-nos o Pai, que nos basta. E Jesus tem o cuidado de responder, estou há tanto tempo convosco e não me conheceis? É caso para dizer, estamos há tanto tempo
a viver com o Espírito Santo e ainda não o conhecemos, o que Ele quer, pode e vai fazer na tua e na minha vida. Todos nós sabemos, quando olhamos para a igreja primitiva, descobrimos que eles tinham alguma coisa que nós ainda não conseguimos tê-la. Parece que, das duas uma, ou a Bíblia é mentira e exagerou no relato para nos incentivar, para nos animar, para qual ignorantes nós continuemos a lutar e a batalhar, porque se a Bíblia diz então vai acontecer, mas na realidade nós não vemos nada. Mas facto é também que Deus está a fazer coisas grandes, tremendas e poderosas em outras partes do mundo. Quando estava a ouvir as nossas irmãs indianas, estava a louvar ao Senhor numa cultura tão cerrada, tão complicada de penetrar, Deus está a fazer coisas novas. É bem possível que o próximo superintendente-geral das Assembleias de Deus possa ser um indiano, por causa da grandeza e da pujança do movimento das Assembleias de Deus na Índia. Nosso irmão Tom, que está como missionário, esteve como missionário e a sua esposa na China, falando, mas já de conhecimento anterior, num país tão fechado que não se pode pregar o Evangelho, afinal de contas, coisas grandes e tremendas estão a acontecer. A minha pergunta é porque eles são melhores do que nós portugueses? Ou porque eles creem e deixaram que o Espírito Santo operasse nas suas vidas? Grande é nosso Deus. Mas o nosso Deus é grande quando cantamos e torna-se pequeno quando eu e tu temos que enfrentar dificuldades na nossa vida. Quando Paulo está a escrever à igreja de Salónica, ele está a dizer o seguinte, na primeira carta, capítulo 1, versículo 6, eu tenho aqui, já vamos ler um texto da Bíblia Sagrada, todos. Eles perderam casas, propriedades, perderam tudo o que possuíam. No entanto, tais crentes não foram abalados por aquilo que tiveram que suportar. E Paulo atribui a força deles, a consistência deles, ao poder do Espírito Santo. Porque ele diz, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Continuando, vos tornaste imitadores de nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Então alguma coisa acontece no meio de toda a aflição. Há uma presença que faz toda a diferença e essa presença é o Espírito Santo. Eles perderam tudo, foram perseguidos, ficaram na miséria, mas a alegria não se foi. Porquê? Por causa da presença do Espírito Santo nas suas vidas. Paulo continua. E o seu testemunho, isto é, a fama desta igreja, correu por todas as partes. Os versículos 7 e 8 diz o seguinte: vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedónia e na Acaia, províncias da atual Grécia, porque de vós repercutiu a palavra, ou se quisermos o testemunho do Senhor, e por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Ou se quisermos, toda a gente fala acerca da vossa fé em Deus. De repente há um testemunho dizer aquela igreja lá em Tessalónica, ela se suportou tanto, mas ela ficou firme. É um gozo ir lá, porque o ambiente é de uma felicidade tão grande, tão terrível. A glória do Senhor está lá, eles são tão felizes e perderam tudo. Só faz lembrar um bocadinho de ir à África e ir a uma igreja que não tem nada. Tem 4 paredes ao alto e tapado. É uma maravilha porque aquilo dá sempre para aumentar. Destapam atrás e acrescentam mais um bocadinho e já está. Certo? Eles não têm o que nós temos. Em todos os níveis. Mas eles descobriram que o cristianismo tem alguma coisa que suplanta tudo isso. E isso é a presença do Espírito Santo. As nossas aflições. Diferentemente da igreja de Salónica, nós hoje em Portugal não somos perseguidos.
É verdade que não somos iguais aos outros. Há uns mais iguais do que outros. Por exemplo, queremos abrir uma igreja e por sermos igreja evangélica, dizem que não, porque a cidade é católica. Então dizem não, vocês não vamos alugar para gente como vocês. Ou pediram ao banco e o nosso banco ainda nem ter respondido, a dizer se nos emprestam, se não nos emprestam, se fazem, não fazem o crédito. E foi só um pedido de simulação, mais nada. Então nós dialogamos com estas situações, mas nada que se compara com a igreja de Salónica. O que é que nós hoje vivemos? Vocês já repararam que a igreja, alguns dos nossos irmãos na fé, estão a suportar duras provas e conjuntamente com as famílias? Há um tempo, esta parte, nós temos vindo a ser assolados. Certo? Lembram-se? Temos vindo a ser assolados. Situações graves de saúde. Certo? E isso afeta a nossa fé. Mexe connosco. Mexe com a família que está à volta de uma forma diferente com o paciente. Lidamos também com a pandemia. E hoje estamos a começar a conhecer as consequências da pandemia. Porque uma coisa é quando estamos debaixo da pandemia, todo o nosso foco é autoproteger-nos e lidarmos com o momento. Agora que está sendo aliviada e já foram retiradas as máscaras, já não é obrigatório, não se tornou proibido, mas já não é obrigatório. Começamos a aliviar e a respirar, tanto mais que está a chegar o verão e por tendência também os números diminuem. Não sei se realmente, se jornalisticamente. Mas é facto que os números reduzem. E ao aliviar, estamos a começar a perceber as sequelas que essa pandemia nos deixou. Certo? A alteração do ritmo de vida. Desconfinámos e as empresas carregaram a fundo no acelerador, dizendo a cada empregado que temos que trabalhar para recuperar. E corremos como loucos para atender a tudo. Veio a guerra, ou melhor dito, se os irmãos repararem, a pandemia trouxe escassez de bens essenciais, componentes. Quando eu estou a dizer bens essenciais, componentes para computadores, etc., de repente não havia, e continua a haver, não há carros novos, etc., etc. Tudo isso há uma escassez de mercado que encarece os produtos. E depois arrebentou a guerra da Ucrânia, ou a invasão da Rússia. E de repente vamos ao supermercado e de semana a semana os preços sobem, certo? A nossa vida acelerou e bastante. A nossa família, com o trabalho remoto, passou por algumas crises. Porque trabalhámos em casa, com toda a gente lá em casa e trouxe crises. Estamos preocupados também com os nossos filhos. Principalmente aqueles que têm filhos mais pequenos. Porque a agressividade dos desenhos animados, dos jogos, assusta-nos. Ou não é verdade? Tivemos aqui já não um estudo bíblico no sentido de abrir a Bíblia e pregar baseado nas Escrituras, mas tivemos uma reflexão, um seminário, porque achei que é de extrema importância. Estamos preocupados e não sabemos como lidar com isso. O diabo está a seguir o seu programa e está a agir ativamente. O que é que vai ser dos nossos filhos? Um dia eles chegam à idade para ir à escola e nós largamos. Eles foram para a escola. E agora? Pressão dos colegas. Estava a falar com uma adolescente da igreja e estava-lhe a dizer, por causa da pressão, hoje eles pressionam para uma coisa e amanhã vão-te pressionar para outra coisa e depois para outra coisa. E vai subindo. E nós, pais, ficamos assustados. O que é que vai ser dos nossos filhos? Porque aquilo que nós mais desejamos é que eles, à nossa semelhança, possam ter a mesma fé, seguir o mesmo Jesus, viver o mesmo Jesus nas suas vidas. Não exatamente igual, porque os tempos mudam,
Mas Jesus não muda, a fé em Jesus não muda, o Senhor não muda. Glória ao nome do Senhor. Sabem, no meu tempo parece que era mais fácil. É verdade que eu gostei sempre de saltar o muro e ver do outro lado. Mas ao mesmo tempo a minha mãe ou o meu pai diziam, não podes. E aquilo não podia. É verdade que aquilo rangia os dentes cá dentro e mexia, mas não podes, não podes. Hoje não basta dizer não podes. Pois não. As gerações mudaram. Sabem, os meus pais cresceram na ditadura e eu fui educado à moda da ditadura. Certo? A minha geração ainda foi criada assim. Mas quando virarmos para os nossos filhos, nós já não os criámos assim. E ainda bem que não criámos assim. Não é que nós pais temos falhado. O mundo tornou-se mais agressivo. O diabo sabe que lhe falta pouco tempo. E ele desceu determinado. Porque nós, adultos, mais ou menos vamos mantendo a nossa fé. Mas quando acontece com os nossos filhos, é muito complicado, não é? E às vezes sentimos-nos vencidos. Outros estão a suportar provas e saíram desta pandemia arrasados, cansados, desanimados e abatidos. Atrevo-me a dizer que será que faz sentido continuar? Será que faz sentido continuar a esforçar-me? A servir na igreja, a dar o meu melhor? Quando parece que tudo o que faz mais sentido é ficar recatado no meu lugar, sossegado, sem preocupar com mais nada e deixar que as coisas aconteçam. Isso é sinal de vencido. Baixamos os braços, baixamos a guarda. Por outras palavras, deixem-me só acrescentar uma coisa. Vivemos ansiosos quanto ao nosso futuro. Nós não sabemos exatamente o que é que vai ser do amanhã. É verdade que agora temos uma maioria que nos dá um governo estável. Mas na realidade, nós não temos segurança. Sabemos que os políticos falham. Já temos idade suficiente para não acreditar no homem. Mas acima de tudo compreendemos que o nosso governo, ou qualquer governo do mundo, não manda assim tanto. Porque há uma mudança na política mundial e as coisas sofrem uma convulsão. Hoje temos uma empresa que amanhã ela é deslocalizada para outra parte, porque é mais barato, é mais fácil, lá se vai os nossos empregos. Sentimos-nos esmagados, vencidos. Sentimos qual Jesus a caminho do jardim do Getsemane com as devidas salvaguardas. A minha alma está profundamente triste até à morte. Há uma tristeza tão grande dentro de mim, parece que me vai sufocar. A dor é tão grande, a aflição é tão grande, que parece que me vai esmagar. Eu parece que não vou aguentar mais. Acho que é tempo de voltarmos os olhos para a palavra do Senhor. Porque em todo o tempo e em todo o lugar, a igreja sempre passou por momentos difíceis. Basta ler a história, uns de uma forma, outros de outra. Se a igreja primitiva foi perseguida em primeiro lugar pelos próprios judeus, em segundo lugar pelos romanos. Mas a igreja nunca foi dominante, nunca foi força política. É verdade, podemos dizer, no tempo de Constantino, ela tomou grande poderio, mas trouxe consequências tão grandes e tão nefastas para a igreja, que penso que era melhor continuar a ser perseguida do que aquele homem tornar-se cristão e tornar obrigatório o cristianismo no seu império. O que Deus desenhou para ti e para mim, o que Deus tem para a sua igreja, não é um caminho de sobrevivência. Deus não nos chamou para sobreviver neste mundo cruel, para tentar chegar à linha cansado e abatido e estendermos ao comprido porque passámos a linha de meta, já não aguentávamos mais. Não, Deus chamou-nos para sermos mais do que vencedores. A igreja tem que ser mais do que vencedora. Tem que caminhar de vitória em vitória. Tem que erguer a sua cabeça e voltar a olhar. Mas só ergueremos a cabeça se olharmos para aquele que pode ser
o nosso guia, a nossa luz, a nossa referência, e esse é Jesus Cristo, o nosso Deus. É isso que o autor aos Hebreus vai dizer, para voltarmos a colocar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é tempo de erguermos, porque este também é o tempo da ceifa. Sabe o que o diabo quer? É que tu fiques de volta dos teus problemas, como vencido e incapaz, quando há um mundo para ceifar, porque Deus está a trabalhar no mundo. Uma coisa impressionante nos testemunhos da sexta-feira é a forma como Deus trabalhou com cada um deles para os trazer de volta. Alguns estavam longe já e fizeram muita coisa na sua vida, mas Deus paulatinamente foi contendente com eles, desde sonhos a pôr pessoas no caminho, sementinhas que depois deu uma grande colheita, porque a pessoa voltou-se para o Senhor e agora vai ser batizada, se Deus quiser. Deus está a fazer no nosso meio, Deus está a fazer na sociedade à nossa volta. E tudo o que o diabo quer é que tu ponhas os braços para baixo, fiques derrotado ou derrotada e diz, não vale a pena, estou cansado, estou forte, já chega. Se já chega, então Deus vai tirar-te deste mundo para levar para o céu, se tu tiveres razão. Porque a razão por tu estás aqui é que Deus conta contigo, Deus quer te usar, Deus quer usar a tua vida. Ele não se esqueceu de ti aqui neste mundo. Mesmo aqueles que são mais velhos na idade, Deus tem um plano, Deus tem um propósito para ti e também tem para mim. Lembremos que maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está. Sempre que Israel tirou os olhos do seu Senhor, Israel foi vencida, foi derrotada, viveu na pobreza, na mendicidade. Sempre que Israel ergueu os seus olhos, voltou a olhar para o Senhor, ficou firme no Senhor, foi de vitória em vitória. Igreja do Senhor, o que é que vocês querem para a vossa vida? Quanto a mim, eu quero olhar para o meu Senhor, porque eu caminharei de vitória em vitória. Não só na minha vida e na minha família, mas também na vida da igreja. Temos grandes desafios, temos um tempo para abrir. Não por modismo, não por ficar com o nome na história, mas simplesmente porque precisamos de uma casa para albergar todos os que pertencem à Assembleia de Deus do Porto. É importante não perder este ajuntamento, mas precisamos de alguma coisa maior. Porque mais coisas o Senhor tem para nós. Não fiquemos com a ilusão, quando chegarmos ao tempo, está tudo feito. Uau, glória a Deus, aleluia. Pronto, agora vamos pagar o empréstimo ao banco e do resto, pronto, já estamos sujeitos. Nada disso. Uma casa maior é para alcançar mais pessoas. Mas precisas pensar também nos conselhos à volta. O que é que precisamos de fazer? É verdade que estamos nos conselhos, mas não será que precisamos de casas maiores? É tão bom ir às casas de oração e vê-las cheias. Pois, mas estão todas as pessoas que o Senhor Jesus quer salvar nessas casas? Ou será que precisamos de aumentá-las? E os conselhos ainda que não chegamos? É verdade que estamos a chegar a Felgueiras, mas falta Passos Ferreira, que é o nosso próximo alvo. E depois precisamos chegar a outros que não têm o Evangelho. E nada disto pode ser posto em causa por causa do tempo. Porque aquilo que o Senhor falou comigo é que temos que avançar em todas as áreas. Sabem, eu vou-vos responder ao como Abraão respondeu a Isaac, dizendo, meu pai, está aqui o fogo, o cutelo, a água, a lenha, mas falta o animal. Abraão respondeu, o Senhor proverá. Por outras palavras, isso não é comigo, é com Ele. Eu não sei como é que Ele vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Então eu vou descansar. Vamos abrir as Escrituras, Efésios capítulo 3, versículos 14 em diante. Paulo começa com uma oração que torna-se uma intercessão e que acaba com exaltação, com uma doxologia, com exaltação, com um tempo de adoração ao Senhor.
É interessante porque há coisas que perdemos. Para nós orar num culto de oração é orar de joelhos. Neste tempo não era orar de joelhos. O normal num judeu é orar em pé. Era orar em pé. Porque a ideia é, o Senhor está sentado no trono e eu estou em pé. É por isso que ainda hoje, por exemplo, se diz na faculdade fazer cadeiras. Porque o professor, o mestre, estava sentado na cadeira e os alunos estavam em pé. Tinha que se fazer aquela cadeira. Aquela cadeira pertencia àquele homem. E os que estavam submissos ou que estavam em baixo estavam em pé para aprender. Era o professor que estava sentado. Hoje, os professores estão em pé e os alunos estão sentados. Houve uma inversão das coisas, ok? Mas era essa a ideia. Quando alguém se punha de joelhos, era sinal de fervor e urgência. E Paulo põe-se de joelhos perante o nosso Deus e Pai. Vamos ler. Capítulo 3, Efésios capítulo 3, versículos 14 em diante. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Uma nota simples. Paulo tinha urgência, aflição nesta oração. E em segundo lugar ele ora ao Pai. Na sexta-feira passada, um dos textos que eu li foi: se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito àqueles que lhe o pedirem. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Reparem uma coisa, versículos 15 e 16, ou melhor dito, propriamente o versículo 16. Paulo não apenas ora para que o Pai dê tesouros da sua glória, mas dê segundo a sua riqueza. Lembram-se de um texto em Filipenses que diz que Ele cobrirá todas as nossas necessidades, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Certo? Então o que eu preciso perceber e entender, o que Paulo está a pedir, é o seguinte: é que Ele venha até nós e supra a nossa necessidade de acordo com a sua riqueza. Quão rico é o teu Pai que está nos céus? Ele é suficientemente rico para suprir a tua necessidade. Ele é suficientemente rico para suprir a tua necessidade. E agora eu não estou a falar de dinheiro. Estou a falar da tua necessidade espiritual de vitória na tua vida. Levantares os teus braços caídos. Voltares a ter os joelhos fortes. Voltares a ficar firme no Senhor. A alegria poder voltar a brilhar no teu coração, a ter esperança, ergueres novamente o teu rosto e viveres com felicidade esta vida que o Senhor te concedeu. Achas que o Senhor é suficientemente rico para te conceder isso? Por outras palavras, Ele dá sem medida, porque Ele próprio é infinitamente maior do que a medida humana. Eu não li o texto, mas o versículo 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, por outras palavras, o que eu tenho que perceber e entender é, por mais que tu lhe peças nesta manhã, por mais que tu lhe peças, o que Ele tem para te dar é infinitamente maior do que aquilo que tu podes imaginar ou pedir. O que é que Paulo pede para a igreja de Éfeso? Força. Ou como diz o texto, fortalecidos com poder. Isto é, capacitação ou equipados com poder. É interessante porque este poder é o mesmo termo que aparece em Atos capítulo 1, versículo 8.
Ou seja, um poder que nos habilita, que nos capacita, que nos equipa a ficar firmes em Cristo e viver e a trabalhar para Ele. No meio da minha luta, no meio da minha aflição, no meio da minha necessidade, eu continuo a ficar firme. Por outras palavras, eu não consigo e tu não consegues, mas o poder que o Espírito Santo traz à tua vida e à minha vida, Ele é capaz de manter. Ele é capaz de sustentar. E não só sustentar de um modo de sobrevivência, mas caminhar de vitória em vitória. Não com uma aparência que tudo corre bem, não com uma confissão positiva que está tudo bem porque temos que confessar pela nossa boca, senão não vai acontecer nada. Ou então temos que declarar, não é nada disso, mas é uma certeza profunda que Ele está em ti e tu estás nele. E que esta realidade significa uma coisa, eu não estou só, Ele é comigo. E se Ele é comigo, então eu sou mais do que vencedor. Amém. Não é mais do que palavras, é uma certeza inabalável no teu coração e no meu coração. É alguma coisa que, por maior que seja a tempestade, ela não me vai arrancar da minha posição. A questão é que ainda que todos viessem a uma contra mim, eu permaneceria no meu lugar por causa daquele que está comigo. E quem faz isto é o Espírito Santo. No íntimo do ser humano. A mudança acontece no íntimo do teu ser. Para que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo no homem interior. E esta expressão no homem interior é no mais íntimo do teu ser. Não tem a ver com emoções, não tem a ver com vontade, tem a ver com o núcleo duro do ser humano. A que os entendidos chamam o sentimento do si, aquilo que está no âmago do nosso ser. Há uma transformação, há uma segurança grande que exerce influência sobre tudo o resto. Um exemplo simples. Se numa noite, à noite, os irmãos saírem do Carvalhide aqui na rua 9 de Abril, que é uma violazinha, já aqui à direita, os irmãos virem alguém estendido no chão, a gemer e a pedir ajuda, e um bocadinho mais ao fundo vêm alguns vultos, 2 ou 3 vultos, e vocês passam por lá, o que é que vocês vão fazer? Não há cabine telefónica para entrarem lá, tirar a roupa e estar com o maiô azul e vermelho e uma capa nas costas. O que é que vocês fazem? Qual é a primeira reação? Fugir? A primeira reação, há gente muito corajosa. A primeira reação é fugir. E porquê é que não fugimos? Porque no íntimo do nosso ser surge alguma coisa que exerce influência sobre a nossa vontade, para não fugirmos, mas irmos até lá e pôr a nossa vida em risco. Certo? Esse é o âmago do nosso ser. A imagem de Deus que ainda habita em nós. Então Deus trabalha ali. E se nós não formos ajudar a pessoa caída, vamos ficar com peso na consciência. Não é a consciência de que eu estou a falar, porque isso é que exerce influência, opressão sobre a consciência. É neste âmago, no íntimo do nosso ser, que o Espírito Santo atua, trazendo uma convicção profunda a nós. Vamos ver como é que isto se passa. Versículos 17 e 18. Diz o seguinte: e assim habite Cristo. Paulo não está a falar de outra coisa. Paulo não está a falar de outra coisa. Paulo está a falar da mesma coisa, não é uma experiência diferente, é a mesma experiência por palavras diferentes. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor. Primeiro do que tudo, o que o Espírito Santo faz na tua vida é uma habitação permanente e não temporária. E às vezes aquilo que nós temos ideia é de uma habitação temporária e não permanente. Parece que há bocado o Senhor baixou sobre nós e encheu-nos com o seu Espírito. Estávamos tão felizes. Daqui a pouco vamos ter um tempo de consagração e o Senhor vai baixar, o Senhor vai tocar as vidas e foi tão bom. Acaba o culto, saímos da porta, dá um vento e hoje está um bocadinho de vento, não é? Dá um ventozinho e pumba, parece que tudo se foi. E parece de repente aquilo que aconteceu no culto foi-se. O Espírito Santo não é assim. Ele veio para fazer morada na tua vida. Foi para habitar permanentemente na tua vida.
Foi para aprenderes a saber, para saberes que tens alguém contigo 24 horas por dia, 365 dias no ano. Ele sempre está contigo. Jesus disse-nos: não vos deixarei órfãos. O problema é que tantas e tantas vezes nós, melhor dito, parece-nos que Ele não está connosco. Vivemos como não tivéssemos aquele ouro todo por baixo do terreno que nos calhou em sorte. Mas o Espírito Santo, nesta manhã, quer tornar essas coisas diferentes. Quer mudar a tua vida. Por outras palavras, Paulo vai falar a mesma coisa em Efésios 6:10. Sede fortes, ou se quiser, sede fortalecidos na força do seu poder. O interessante é que o verbo está na voz passiva. Isto significa que é Deus quem age na tua vida. Tu não és forte porque fazes isto ou aquilo. Tu és forte quando deixas que Ele te fortaleça. Sabe, e aqui começa a mudar tudo. Não sou eu que me torno forte, não sou eu que sou fortalecido, não sou eu que vou para o ginásio espiritual e começo a levantar pesos e etc, etc, etc. Não, não sou eu. Como não era Golias, desculpem, como não era Sansão que era forte. Pois não. Mas o Senhor baixava sobre ele e ele ficava com uma força descomunal. Só que o Espírito Santo não baixa sobre nós ocasionalmente. O Senhor habita em ti. Amém? Este é o mesmo poder que Deus manifestou quando Cristo ressuscitou dos mortos. É o mesmo poder que te libertou do pecado, trouxe da morte para a vida. É o mesmo poder que tem transformado a tua vida. É o mesmo poder que quer agir no teu ser. Qual é o objetivo? O que é que isto propõe? Onde é que vai ter? Diz assim: a fim de poderes, versículo 18, compreender com todos os santos. É interessante, a compreensão não acontece individualmente. Acontece na igreja. Acontece na igreja e com a igreja. A fim de compreenderes com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, qual é o objetivo? É introduzido a fim de experimentar, tanto quanto é possível tu experimentares, a dimensão do amor que Jesus tem para contigo. Todo este caminho, às vezes nós pensamos, é para enfrentar os problemas. Não, este caminho é para te levar a experimentares, na medida em que tu ainda podes experimentar, devido à nossa natureza humana, mas tudo, a bitola máxima do amor de Deus que Ele tem para contigo. Porque o segredo, meu amado irmão, minha amada irmã, não está numa força capaz de vencer todos os inimigos. Está na confiança para dependermos inteiramente do Senhor nosso Deus. Certo? Voltando agora sim a Golias e a Davi. A grande diferença de Davi com o restante exército de Saul e o próprio Saul é que Davi sabia que não podia vencer o Golias. Davi não tinha a capacidade de o vencer. Mas ele dependia daquele que traz a vitória. Tu vens a mim com escudo, com espada e com lança, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, a quem tu afrontaste. Então a questão aqui não sou eu, não sou eu. Agora eu tenho, eu consigo. Não. A confiança leva-nos a depender. E volto-vos a fazer a pergunta. O que gera confiança é saber que a pessoa é poderosa ou que a pessoa nos ama? Sabe, os nossos pais não são os mais fortes do mundo. Não eram, certo? Mas nós sempre entendemos como abrigo seguro. Porquê? Porque mais do que o seu poder, a sua força, a sua capacidade,
nós sabíamos que eles amavam-nos. Ou amam-nos ainda. Certo? E isso levava-nos a correr e a abrigar-nos junto a eles, naquelas noites de pesadelos. Certo? E corríamos para eles e ficávamos seguros. Porque se pensássemos bem, aqueles monstros que nos assolavam durante a noite, os nossos pais não tinham força, mas sabíamos que Ele nos amava e fariam tudo para proteger. Por outras palavras, quando eu conheço o amor de Deus, e por favor, não vou explicar o que é a altura, porque não sabemos exatamente o que é que isto significa. É verdade que podemos fazer interpretações românticas da questão, mas o que Paulo quer dizer é que simplesmente nós experimentarmos a medida completa do amor de Deus para contigo. Afinal de contas, Paulo vai escrever aos Romanos o seguinte, e nos gloriamos não somente nisto, mas também nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. A tribulação, eu não vou entrar em confusão, não é porque o Senhor vai trazer vitória, mas é porque eu experimentei o amor de Deus. E isso dá-me segurança. Um bocadinho mais à frente, em 8:39 de Romanos, Paulo pergunta: quem é que nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Ele alista uma série de coisas. Ou seja, o amor dele é tão real na nossa vida, que venha o que vier, aconteça o que acontecer na minha vida, eu não vou abrir mão dele por causa do amor que ele tem para comigo. Então este é o caminho que ele quer te levar. Porque a tua alegria, a tua segurança, o teu prazer está quando nós vivemos mergulhados neste amor, quando nós desfrutamos deste amor, quando nós estamos imersos neste amor. Há uma segurança tão grande. Mas também é assim que nós nos rendemos a Ele. Porque afinal de contas o texto diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então é o resultado, certo? Estes dias tenho estado a pensar, por causa do texto de Efésios, e acho que a imagem, Paulo usa no inverso, nós podemos dar uma inversão à realidade. Lembram-se, 5:18 de Efésios diz, vós mulheres sede submissas aos vossos maridos. A minha pergunta é, alguma mulher entrega-se a um homem completamente para o servir? Mas se houver algum homem que se entregar por ela, como Cristo entregou pela sua igreja, essa pessoa não se vai entregar completamente? Estão ou não? Faz sentido? O que é que Jesus fez contigo? Ele não se tem entregue completamente. O amor não é uma teoria, não são palavras. Onde o Espírito Santo quer te levar é este rio de amor, para tu ficares imerso completamente, experimentares e desfrutares da grandeza, da excelência, do amor que Deus tem para contigo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Por outras palavras, a ideia é que sejamos cheios até ao máximo dele mesmo, do seu amor para conosco. Qual é que é o requisito para tudo isto? Fé. Preciso de fé. E o que é fé? Deixem-me pôr isto de outra maneira. Usar uma imagem para nós entendermos. Abraão, 75 anos, promessa. Dar-te-ei, tu serás um pai de muitas nações. Certo? Terás filhos em abundância. Certo? Sara era estéril. Estão lembrados? Os anos decorreram e depois de algumas situações ali pelo meio, o que aconteceu foi que chegou ao momento
em que já não há nada a fazer. E nesse momento, o Senhor volta a aparecer a Abraão e renova-lhe a promessa. Sara, há aqui dois tipos de riso. Abraão, que está junto ao Senhor, ri-se a imaginar de alegria de ter um filho nos seus braços. Sara ri-se como é que isso será possível? Então, os termos no original são diferentes. O riso não é igual. Daí Deus ter dito a Abraão, porque Sara ri-se. Sara diz, não me ri. Certo? No Novo Testamento temos a interpretação do texto, que vai dizer, a esperança creu contra a esperança, porque teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Por outras palavras, fé é ver a realidade da situação, assumir a nossa incapacidade e dependermos totalmente daquilo que Deus prometeu. Fé então é eu reconhecer que eu não sou capaz, mas Ele pode. E eu dependo inteiramente dEle. Amém? Vamos ler o restante do texto, versículos 20 e 21. Capítulo 3, versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Paulo termina com louvor a Deus, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Se os versículos 18 em diante falaram de compreender, entender, experimentar o amor de Cristo, a súplica foi a característica do texto que lemos. Mas os pensamentos de Deus vão muito além da nossa compreensão humana. Seus pensamentos, no entanto, também estão ligados à execução deles. Deus é poderoso para fazer. Ele é, e Ele é que é capaz de fazer. É Ele quem faz e Ele é capaz de fazer. Deixa-me dizer, Ele é capaz de fazer na tua vida como tu estás e como tu te encontras. Deixa-me pôr isto de outra maneira. Todos nós albergamos esqueletos no nosso... Desculpem, todos não. Albergamos esqueletos nos nossos armários da nossa vida. Na nossa vida temos armários e às vezes guardamos lá esqueletos. Coisas que nós não gostamos que ninguém saiba, mas guardamos cá dentro. E às vezes estão lá há tanto tempo. Porque há pensamentos que passam pela nossa cabeça. Há decisões que nós tomamos, eu sei lá mais o quê. E esses esqueletos lá dentro dos armários afastam-nos de Deus. Porque Deus quer ir lá a esses armários e tirar isso tudo cá para fora, porque cheira mal. E Ele não gosta de estar numa casa em que cheira mal, como nós não gostamos. E sempre que Ele começa a se aproximar desse armário, nós chamamos para ir fazer outra coisa. Desligamos a ligação. A nossa mente salta para o outro lado. Baixamos a nossa busca, a nossa entrega. Ele é capaz de abrir esses armários e fazer uma limpeza profunda à tua vida. Nesta manhã, se tu deixares que Ele faça isso. Ele é também capaz de te levantar do lugar onde tu estás, do abatimento da alma que tu te encontras, dir-te-ia mais do desespero que está dentro de ti, do sem sentido que a tua vida se tornou, do virares para um lado e vês só problemas, do outro é só problemas e do outro só problemas, com o qual Jó
Porquê é que eu nasci? Nasci só para sofrer. Ele é capaz de reerguer-te desse lugar. Pôr-te um novo cântico nos teus lábios, de maneira a que muitos olharão para ti e vão reconhecer grandes coisas o Senhor fez por ti. E tu vais dizer verdadeiramente grandes coisas fez o Senhor por mim e eu estou alegre, estou feliz. Por um lado, Paulo afirma que Deus está em condições de agir acima de tudo o que nós pedimos ou entendemos. Por outro lado, ele insere adicionalmente um provérbio que literalmente diz totalmente além de todas as medidas. Ele não é só capaz de agir acima, mas totalmente além de todas as medidas. Simplesmente em superação de uma forma mais superlativa e imaginável, que é o que o texto grego tem. Deus é capaz de agir dessa forma sobreexcelente. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos motivos para render honra, glória e louvor ao Senhor.